Senhoras e senhores rangelianos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira edição do Papo Zen. Essa oportunidade que eu tenho de trazer aqui, participar comigo de alguns amigos, algumas figuras legendárias e emblemáticas dessa patrocínio, desse microcosmo rangeliano. E hoje, meu convidado é muito especial, é um cara que eu admiro muito, e admiro muito mesmo, Paulo Eduardo Amaral Lopes, eternamente conhecido como Paulo da Star, Super Gênios Ativar. Paulo. Tá certo. Eternamente é bom. Você sempre será lembrado e nunca será esquecido como o Paulo da Star. Na pior das hipóteses, Paulo, as pessoas com 30 anos acima, você ajudou praticamente a educar, né? Pelo menos cinematograficamente, para o bem e para o mal, porque tinha os filmes esferográficos também, né? Esferográfico. Teve uma vez que o cara perguntou para mim se eu tinha filme esferográfico. Aquele que ia no meio dos infantis, justamente, tá aquele mesmo. Esferográfico, é uma boa. Parabéns, não. Muito obrigado pela sua presença aqui. Isso, e parabéns pelo grande trabalho que você desenvolveu. Sempre à disposição, a gente está sempre à disposição para lembrar, para falar do que a gente já passou, porque afinal uma vida inteira dedicada praticamente a isso. Foram quantos anos? Paulo? De locadora, foi 30 anos. 30 anos. 30 anos certinho. Eu fui até o último fôlego da locadora e eu fui trabalhando. Peraí, vamos começar isso, vamos rebobinar essa fita aí. Vamos rebobinar essa Sem custo. Sem custo nenhum, né? Comprou o rebobinador, beleza. E comprou as borrachinhas também, que arrebentavam. A paixão pelo cinema, Paulo, quando começou? José, para te falar a verdade, eu não lembro. A minha paixão pelo cinema nasceu do meu pai. Meu pai sempre foi um frequentador do cinema, da época do seriado, principalmente do western. Eu gosto muito de western e isso eu herdei do meu pai. E eu tenho uma tia também, uma tia muito querida. Eu me lembro de uns tempos, década de 60, eu ia passar férias na casa dela. E a grande diversão das férias era ir nas matinês, era ir ao cinema, e ela sempre patrocinava isso, e ela também tinha aquele amor por cinema, inclusive de anotar filmes que ela assistia, foi uma coisa que eu herdei dela. Ainda tem os caderninhos? Não, hoje o computador. Mas eu tenho os cadernos. Mas eu passei para o computador, não tem jeito, a gente tem que evoluir também, né? Então, principalmente do meu pai e da minha tia que veio essa paixão pelo cinema. Mas é uma coisa que a gente começa a gostar naturalmente. A gente começa a pesquisar coisas sobre cinema. Eu comecei a colecionar os recortezinhos de jornais, que na época era a única coisa que chegava para a gente de cinema. Difícil demais. Os filmes aqui na cidade chegavam com 2, 3 anos depois do lançamento. Mas assim, naturalmente a gente vai gostando da coisa. E não era só filme não, Paulo, era novela também. Eu tinha um amigo meu que final de novela ele ia para Brasília, assistia o final da novela em Brasília e depois vinha para contar. Realmente. Dá spoiler. Não, eu lembro que a TV Triângulo aqui, na época era a TV Triângulo, eu acho, se não me engano. Sim. Os capítulos da novela passavam lá, depois que eles passavam aqui, muita gente já ficava sabendo no final. Era desse jeito. Os filmes não tinham isso, graças a Deus. Mas tinha aqueles que chegavam, contavam o filme inteirinho para a gente, narrava o filme, contava as cenas. De repente também podia acontecer. Tinha uma história famosa daquele filme Joana d'Arc, você sabe, né? Ela subindo para... Não sei se ela foi queimada ou se foi queimada, né? Ela indo, aí ela para e olha para trás, né? Fita todo mundo que estava ali assistindo, depois volta a caminhar e até a fogueira. Aí o cara guardou, né? Assistiu o filme, guardou e gritava: Joana! Ô Joana! Ela olhava lá, não é nada não, pode continuar. Ela virava. É a mesma coisa. Não sei se você lembra aquele Condor Filmes. Aquilo era a coisa melhor que tinha. Começava o filme, o povo tocando passarinho. Ou o Leão da Meta, começar a apreciar o Leão. Não, esse filme eu já vi, vamos embora. Engraçado, Paulo, eu sou um pouco mais novo, né? Somos basicamente, depois que a gente chega numa certa idade, vai equilibrando, né? Mas eu sou um pouco mais novo e eu me lembro, toda vez que eu entrava no cinema,
e entrava ali, que o cinema é totalmente diferente, e você trabalhou 30 anos com locadora, hoje nós temos Netflix, enfim, uma gama de filmes via streaming, mas o cinema é diferente, né, Paulo? Totalmente. Um cara que eu gostava muito, já há pouco tempo, o Rubens Evaldo Filho, eu tenho um livro dele que no começo do livro ele fala que o cinema é um ritual. Isso. É um ritual. Você vai no cinema, você está compartilhando com várias pessoas a mesma diversão, a mesma tela. Mesmo começa. Espaço, Hoje até não tem isso, mas antigamente tinha aquela música que antecedia o filme, e eram sempre a mesma música, a tela se abrindo. Então isso ele fala no início do livro, o cinema é um ritual. É um ritual mágico que a gente compartilha com várias pessoas. Nós passamos por isso muitas e muitas vezes, no Cine Patrocínio, Cine Rosário. Teve outro cinema em Patrocínio, mas esse eu não me lembro. Por exemplo, cinema, você deve ter conhecido a Penha no cinema, ou não? Não foi não. Eu conheci ela na casa do meu tio, não foi no cinema. Não foi no cinema. Isso é uma coisa que ela não gosta muito de cinema. Nem filmes ela liga muito. É pra você ver como eu conheci a Débora no cinema. Eu me lembro até o filme, que é o Guerra nas Estrelas. Opa, então, assim, conheceu bem. Conheci bem. Sobre a batuta de Steven Spielberg. Então... Jorge Lucas. Não, mas... Guerra nas Estrelas. George Lucas. Não, desculpa. Beleza, Paulo. Muito bem que você me corrigiu. Meu, você quer alguma coisa do meu cooler aí? O que tem aí? Olha, observa dentro do meu cooler aí. Deixa, eu prefiro uma água. Então pega uma pra mim também, então. Aí, por favor, Paulinho. A gente chega no 62, a gente começa a fazer um regime, a regular as coisas. Igual um amigo meu fala, a gente não temos é copo, viu? Não. Então, mas o gostoso é o bico, né? Da próxima vez que você voltar, com certeza teremos copo. Paulinho, aí, bom, nós passamos dessa fase do cinema, essa questão sua e minha mais ou menos parecida também, que a minha família gostava demais. Uma outra coisa importante que ajudou muito a gente ser frequentador assim do cinema é que muita gente reclama assim, Patrocínio não tem nada hoje, né? Pô, e não tinha antigamente também, não. A mesma coisa, né? A mesma coisa, pô. Mas só que assim, o cinema, como eu te falei, é um ritual. E praticamente todo mundo de Patrocínio sempre acabava no cinema. Eu lembro as longas filas que a gente pegava no filme Banzarope. Eu lembro a maior fila que eu peguei foi para assistir Romeu e Julieta. Igrejinha da Serra. A Igrejinha da Serra foi uma coisa louca. Uma coisa fantástica. A Igrejinha da Serra. Você sabe que a Igrejinha da Serra não foi um filme de distribuição normal. O diretor do filme ia de cidade em cidade com o filme. Inclusive com os atores. Os atores iam de cidade. E foi o que aconteceu aqui em Patrocínio. Foi numa quinta-feira, se eu não me engano, estava programado um outro filme. Como o diretor chegou com os filmes, foi anunciado rapidamente e foi uma lotação extraordinária. Virava a esquina do Hotel Santa Luzia, não? E depois retornava no Governador. Acho que foto Alvorada ali, né? Foto do foto do onde Lucas, mas do Nivaldo. Isso. Descia ali no foto. E depois dobrava o Governador Valadares na contramão. Era uma coisa de louco. Até a casa do Dr. Quinto. O senhor Virgílio, de repente, punha mais uma sessão. Depois da sessão. Nós tínhamos a sessão 8h30, se eu não me engano. E depois ele, vou pôr mais uma sessão, aumentava mais uma sessão. Isso aconteceu inúmeras vezes. E os atores cumprimentando você na entrada. O diretor lá. Ele ia de cidade em cidade levando o filme para ser exibido. E faturava, né? Imagina. Porque esses filmes, assim, com temas populares brasileiros, já fiz Mazzaropi, nossa eles senhora, sempre fizeram muito mais sucesso. Trapalhões, né? Enfim. Tudo que era assim, mais povão, mais perto da vida que a gente tinha, fazia mais sucesso. Pô, gostava. Mas você estava falando antes que eu falei Igrejinha da Serra, qual que era o filme mesmo? O Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Que foi um dos filmes que a fila mais longa que eu lembro de ter pegado, foi o Romeu e Julieta. Era aquela fila que chegava lá, não tinha mais lugar. Não tinha mais lugar. Você tinha que esperar outra sessão. Tinha que esperar outra sessão. E por isso que às vezes o seu Vigílio, na época que era o gerente, depois foi o Ivan, mas na época era o seu Vigílio, ele punha uma sessão extra depois. Eu sempre fazia isso. E qual foi o último filme que foi exibido no Cine Patrocínio? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Porque quando o Cine Patrocínio fez as últimas sessões, eu estava terminando, eu já tinha locadora. Então eu diminuí um pouco minha ida ao cinema, porque locadora a gente ficava até 8, 9 horas na época. Na época eu acho que eu fechava 9 horas. Nossa senhora, não.
fechava, de fechar as portas. Depois... Para sair, para fazer. Nossa. Não tinha computador, não tinha nada, você tinha que fazer a contabilidade tudo na mão. Brincadeira, não era fácil, não. Então eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu até esses dias eu ouvi o Luiz Antônio comentando isso naquele programa Relicário. Eu ouvi ele comentando isso, mas nem isso eu guardei. Eu lembro o último filme do Cine Rosário. Qual que foi? O Arqueiro do Fogo. Juliano Gema e Mark Dell. Nossa, se não me falha a memória, o último filme do Cine Patrocínio foi O Vingador do Futuro, com o Arnold Schwarzenegger. Parece que eu lembro de falar isso mesmo, mas eu sinceramente eu não lembro, não. Eu não lembro, eu não estava presente. Isso, se não me falha a memória, eu me lembro que eu estava presente, eu fiz questão de assistir. Agora voltando, vamos adiantar, como você disse que quando houve a última sessão do cinema, né, isso até é o nome de um filme, de um clássico, inclusive, você já estava na locadora, você me disse no início que 30 anos de locadora. 30 anos de locadora. Você tem consciência que você foi o primeiro, não é digital, é influenciador analógico de patrocínio? Influencer analógico? Analógico influencer. Assim, pela locadora passou... Hoje eu, como funcionário da CIP-CDL, visitando os nossos comerciantes, eu tenho noção da quantidade de pessoas que eu conheci na locadora, que teve na locadora, que pegou filmes na locadora. É meio patrocínio, vamos pôr assim. Então, assim, essa questão do influencer realmente porque a gente tinha conhecimento para trazer o filme. E esse filme, para chegar no consumidor final que ia ver o filme, ele era influenciado ou pela agenda locadora que indicava o filme, sim, ou ele tinha uma indicação de outro de fora. Mas a maioria era ali na locadora, o pessoal chegava, dava as voltas nas prateleiras, perguntava. Você também foi dono de locadora, você sabe disso, que era assim. Então, assim, se influencer digital, analógico. E tem muita gente que não sabe, né, Paulo? Eu estava conversando com o doutor Fernando, eu não sei se foi até com o doutor Fernando. Não, a gente estava conversando em off a respeito disso. Assim, tá faltando, às vezes está faltando ao povo essa cultura, não é popular, me falhou o nome aqui agora, entendeu? Você não pensar do daqui para frente, você começar a lembrar daquilo que aconteceu atrás, como aconteceu. Igual como até ele brincou, falou assim, quando ele falou, que ele estava citando para mim, eu falo em plano real, plano cruzado para os meus alunos, e eles falam, o que é isso, pessoal? Eu assusto muito quando eu vejo, às vezes comentando com o pessoal, com os colegas de trabalho, a noção de antigo para eles. Você fala assim, ontem eu vi um filme antigo. O meu antigo é um filme de 1950, é um filme de 1940, preto e branco, 1960. O antigo, pessoal, hoje é 2, 3 anos atrás. É isso mesmo. É 2, 3 anos atrás. Essas questões que às vezes a gente levanta, conversa sobre elas, de Cine Patrocínio, Cine Rosário, mesmo a locadora, o videocassete, rebobinar uma fita. Lembrei, cultura geral. Continua. O pessoal, eles não têm noção disso mais. Eles não sabem o que é isso. Nós temos aquele público que é mais antigo, que sabe o que era chegar na locadora, olhar as prateleiras, ver os filmes que queriam. Mas o público novo não tem essa noção mais. Eu costumo falar, assim, às vezes até eu assusto um pouco. Cinema, por exemplo. Vamos falar de cinema. Banalizou demais. Banalizou demais. Hoje, por exemplo, no cinema, nas telas de cinemas, você tem só as superproduções. Então, os filmes, aqueles filmes drama, que tem uma história melhor um pouquinho, com atores que exigem mais dos atores, o pessoal não assiste. Porque você está no Netflix, você está na sua casa, lá sentado no sofá, você vai passando, você chega num filme desse, é um filme mais parado, normalmente não. Você já desiste. Um filme tem toda uma trama, tem toda uma construção, exatamente, tem toda uma narrativa. Tem uma atuação do ator, mais justamente. Que exige mais dos atores. Então o pessoal sai desses filmes. Então o que fica? Fica os filmes de ação, que é aquele filme rápido. Assistiu, esqueceu. 90 minutos, 1h30 acabou. Cinema, você vai lá ver aqueles filmes cheios de pirotecnia, de efeito especial.
sem história, não exige nada do ator, porque se o ator falar alguma coisa errada, eles vão lá e consertam no computador. Mas então é isso. Não estou falando nada contra esses filmes, não. Eu gosto também. Senão o pessoal fala só, o Paulo da CIP está criticando o cinema. Não, absolutamente. Eu gosto, eu sou frequentador de cinema. Enquanto estava podendo ir, eu frequentei o cinema. Frequentava, gosto demais desses filmes. Gosto de qualquer tipo de filme, gosto demais desses filmes. Mas assim, eu estou só falando sobre a banalização do cinema em geral. Em geral, você vê, Oscar hoje, por exemplo, já vai premiar filmes feitos para televisão. Não que eu seja contra isso também, mas era uma coisa que há poucos, 2, 3 anos atrás, eles abominavam. Mas eu acho que é uma evolução natural das coisas. Então a gente precisa, talvez, não sei, aceitar isso, trabalhar com isso. Eu acho difícil essa questão de educar, trazer essa cultura geral para o pessoal hoje. Eu não sei se é possível. Mesmo porque antigamente a gente começava a aprender a coisa bem aulas de histórias, elas eram muito bem construídas, né? Você pegava até como é que chama, o período neolítico, paleolítico, você ia construindo tudo aquilo ali. Hoje quem foi aluno da Dona Olga, por exemplo, sabe. Dona Olga, Dona Ordália, Dona Lirinha. Dona Lirinha. Quem foi aluno dessas pessoas sabe como é que funcionava. Guerra tinha causa imediata, causa remota. Você tinha que analisar todo. E você fazia isso numa pesquisa, ou fazia numa sala de aula. Isso levava a gente a aprender querendo ou não. Você batia tanto aqui. Ou você gostava da matéria e aprendia, porque, gente, eu vou decorar isso aqui. Mas você fazia, você tinha que ir na biblioteca fazer uma pesquisa, caçar os livros, onde estavam determinados assuntos. Isso fazia a gente aprender. O cinema, filme legendado, era muito raro esse filme legendado. Então o que acontecia? A pessoa ia no cinema, ela aprendia a ler, né? Aprendia a ler. Meu pai... Filme dublado, aliás. Filme dublado era muito pouco. Era só legendado. Só legendado. Só legendado. Meu pai fez terceiro ano primário e ele lia com perfeição. Mas ele ia no cinema desde moleque, só assistindo filmes legendados. Não tinha por onde. Aprendia a ler. Ou então você se perdia no meio. Claro que você ia na escola, terceiro ano primário, você já tinha uma noção de leitura, você já tinha uma noção básica. Mas você vai no cinema, você começa a ler aquilo ali todos os dias. De repente, você nem precisa estar lendo a legenda inteira, você já bate o olho ali. E outra coisa, quer queira, quer não, melhora o vocabulário, não é? Com certeza. A argumentação. E está faltando muito, eu até comentei com o doutor Fernando também. Está faltando muito isso, né? É questão de vocabulário e interpretação de texto também, né, Paulo? Sim, absolutamente. Absolutamente. Você lembra das nossas professoras, uma de português, a Zânia, quem era a dona, como é que ela chamava? Esqueci o nome. Elas eram muito exigentes nessa questão de interpretação de texto. Era uma das bases da aula de português. Então, por exemplo, você tinha 2, 3 vezes por semana um texto para você interpretar, caçar os sinônimos, caçar o sujeito, Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, a Marta Eloy, pessoal bem mais antigo vai lembrar dela. Eu chegava e falava para ela, tia Marta, o que é isso? Ela pegava o dicionário, procura. Mas isso é uma maneira mais eficiente de aprender ou não é? Ué. É muito melhor do que você procurar, você ler, saber. E outra coisa, falar. Você está procurando ali, você vê uma outra palavra. Isso. Aí você, você tá, até você chegar no destino, é igual uma viagem, né? Você tem que passar. É engraçado, porque eu passei isso para o cinema. Por gostar de cinema, eu não contentava só em ver do filme. Numa época que a gente não tinha internet, fiz vastas coleções de livros de cinema, eu tenho ainda. Eu colecionava os jornais, as reportagens de filme. Tinha aquela revista mensal que chegava pra gente, como é que chamava? Uma grandona. A primeira que eu tive, tipo, é Cinemin. Não, o Cinemin era antes tinha que era Cinelândia. Na época da locadora, tinha um jornal. Sim, tinha o Jornal do Vídeo. Jornal do Vídeo, cara. Trazia tudo, Trazia tudo dos filmes. Isso já foi mais tempo. Essas questões que eu estou levantando foi antes da locadora. Que a locadora, a quantidade de informação que chegava já era boa. Também. Aqui na casa do meu avô tinha a Cena Muda. Cena Muda. Escrito com S, né? E Cena Muda.
Depois consertou, mas no começo era assim. Eu vejo muito na internet essas revistas, né? Aqui tinha coleção, ué. Como você falava. É verdade. Ué. Sua tia e tal, a família também. E é aquilo que eu te falei, patrocínio era realmente uma diversão. E o interessante, Paulo, voltando agora ao locadora, você trabalhou com fita VHS, que era a famosa. Nós começamos com a fita VHS. Foi para o DVD e depois foi para o Blu-ray. O Blu-ray não teve aquela aceitação tão grande, mas quando terminou, a gente chegou nos anos finais da locadora, a gente já tinha um acervo grande de Blu-ray. E em patrocínio a gente já tinha bastante gente com aparelho de Blu-ray que exigia ver, porque a qualidade de imagem era muito superior. Fantástica, né? Muito superior. A gente pegava umas fitas na época, você lembra? Porque a coisa começou meio mesclada, né? Era a fita Sim, selada. Quando a gente começou, a gente trabalhava muito com fita pirata. Piratex, aqueles trem filmado no cinema, com as coisas que a gente assistia com plástico, com muita boa vontade. Tinha um plástico na frente. Você sabia que era o Steven Seagal quebrando o nariz do bandido, porque você avermelhava a cena, né? Então, porque aí... Não, mas na época, quando a gente começou a locadora, assim, eu comecei com bastante filmes piratas, pouquíssimos filmes que a gente falava na época, selados. Mas com o tempo a gente foi, inclusive eu lembro, nós dois fizemos um acordo, quando você trabalhava na locadora, você tinha locadora também. Nós fizemos um acordo de tirar os filmes piratas de uma vez só, e deu certo. Deu certo. Foi uma coisa que rapidamente a gente conseguiu passar tudo para selado, porque na época já estava havendo até alguma fiscalização em cima disso. Mas as produtoras também não faziam questão nenhuma, né? É engraçado isso, né? Eles queriam que você tirasse o filme pirata da prateleira, mas não te ofereciam a opção. Porque vagarosamente no Brasil, as grandes empresas americanas foram entrando com muito espaço de tempo. Nós tivemos empresas que a Disney foi uma das últimas a entrar no mercado, a Fox. O mercado começou com a Universal, com a Paramount, que era SIC Video. SIC Video. Na época distribuía os dois. E aí depois, com o tempo, aí nós passamos a ter todas as empresas no mercado. As empresas independentes, que trabalhavam com filme independentes. Aí foi. E um absurdo a fita. Eu me lembro que quando eu saí do mercado, que foi por volta de 94, 95, Paulo, eu cheguei a pagar, na época foi Plano Real? Não foi o Plano Real, não. Foi quando o Collor confiscou a poupança. Isso. Não foi? Foi. Eu falei porque eu passei, você deve ter passado, lógico, também nós chegamos a pagar um salário mínimo numa fita de vídeo. Eu me lembro que foi a última fita de vídeo que eu comprei. Era uma loucura, né? Aquela coisa. Você tinha que... Foi Perfume de Mulher. Você tinha que ajustar o preço todo mês. Era uma questão louca. Aí depois, naquela transição, nós compramos filmes em URTN, se eu não me engano. Sim. Unidade. Foi real. Foi uma transição entre uma moeda e outra. Isso. Rapaz, coisa... Pergunta o pessoal se vocês lembram disso. Nunca vai lembrar. Eu não estou lembrando as letras, eu acho que é o URTN mesmo. Você pagava tantos URTNs numa fita. Eu já estava fora, né? Eu já estava fora. Eu me lembro que eu acho que eu fiquei 89, 90, 91, 92, 93 ou 94 eu saí. Eu saí logo que estava assim, eles aí começou a fazer a transição do VHS pro DVD. Então você saiu mais da frente, né? Porque isso foi por volta dos anos 2000 que eles fizeram essa Não, transição. Mas já estava fazendo. Já estava saindo. Foi por volta de 94, 95. Eu me lembro bem mesmo. Aí saiu fora, mas assim, foi realmente um período difícil para você oferecer produto de qualidade, né? Diversão de qualidade. Você sabe, sempre que procura aqueles últimos lançamentos. E eles tinham acesso a isso através da fita pirata. Mas só que de repente tornou-se necessário a gente passar para a fita selada. E esses filmes eram mais difíceis. Às vezes a gente está falando aqui, muita gente não está entendendo. Muita gente tá, claro, mas... Gente, locadora era como se você pega uma Netflix física. Todas aquelas, quando você entra na Netflix ali, você fica
escolhendo um filme ali. Ali você tinha várias prateleiras. Aliás, muita gente não sabe, mas a Netflix começou com uma locadora via correio, né? Sério? Sério. Não sabia. A Netflix, o início dela foi dessa maneira. Ela não tinha loja física, mas nos Estados Unidos ela mandava as fitas via correio para os seus assinantes. E disso ela evoluiu para o canal. Para o canal dela do streaming. Mas a Netflix começou com uma locadora via correio. Física, mas não, ela não tinha loja física. Ela não tinha loja física. Mas ela entregava o produto. Alugava. A pessoa tinha o prazo de devolução, tudo, mas tudo via correio. Sei. Claro que nos Estados Unidos o correio tem uma eficiência muito grande nessa área, então foi fácil. E o povo também tem uma noção melhor. Tem um comportamento mais assim, né? Ó, você tem que entregar dia 10. Dia 9 a pessoa... Sim. A Netflix começou dessa maneira. Basta fazer uma pesquisa no Google que você vai ver. Ela começou através com a mídia física. Qual foi o filme que você mais alugou, Paulo? Titanic. Disparado. Porque na época, quando o Titanic saiu, ele provocou uma comoção muito grande. Era um filme... Todo mundo queria. Filme longo. Saiu caravana de Patrocínio para ir Uberlândia, assistir o filme. Tentaram fazer a exibição dele e a exibição foi proibida, não foi aqui? Você não lembra, não? Não. Teve. Mas assim, só para ter uma ideia, na época do lançamento dele, a locadora, eu comprei 40 fitas. 40 cópias? 40 cópias. Não deu. No início não deu, porque a gente tinha uma lista de reserva enorme. Nossa. Enorme. Até o final da locadora, quando a gente filtrava lá os filmes mais alugados, o Titanic estava entre os mais alugados. E a gente pegou essas 40 cópias, alugou elas enquanto deu, depois a gente vendeu para o público. Ficou com 2 ou 3 cópias só. Mas sempre alugando. Do cinema moderno é um dos clássicos, né? Eu acredito que sim. Muita gente fala mal de Titanic, eu não sei porquê. É uma superprodução muito bem feita, com um elenco muito bom. E eu acho que ele mescla tudo, né? É um filme assim que você vê drama, né? Você vê romance, você vê aventura também, você vê aquela questão de distinção de classes, né? A menina... É um filme grandioso. É um filme bem... grandioso. Um diretor que a gente sabe que tem uma busca de estética, o James Cameron busca uma estética muito grande nos filmes dele, tanto que ele demora a fazer um filme. Nós temos o Exterminador do Futuro 2, que é um espetáculo. Nós temos qual outro filme dele? Avatar, é isso que eu tô querendo lembrar. Avatar, você pega a qualidade do Avatar. Eu assisti Avatar em Brasília, no cinema, naqueles... que a tela como é que chama aquilo? Kinoflex, aquilo? Que a tela, ela é com curva. Não é côncava, né? Curva. Isso. Paulo, o som... Eu quando na locadora, quando eu queria mostrar a qualidade do Blu-ray, eu usava o DVD do Avatar. Você tá louco, velho. Até os poros, os detalhes. Não, ele desenvolveu, igual ele fez no Exterminador do Futuro 2, ele tinha o roteiro, ele demorou a filmar porque ele precisava de uma câmera, de um programa de computador que desenvolvesse o efeito os efeitos especiais que ele queria fazer. Que ele queria fazer. Então ele é fantástico. Isso também você falou Titanic, mas um pouco mais para trás, Ghost também foi um. Ghost alugou. Sempre alugou, né? Sempre alugou. Esse filme assim a gente analisa pelo momento que eles chegam, é claro que tem aquele boom, todo mundo procurando, mas assim, na locadora que a gente analisava muito, é aquele filme que alugava sempre. Sempre. Você alugava ele até ele acabar. Você tinha que comprar outro. Se é que existia isso. Ou alguém estragar, ou ele sumir. Mas a gente tinha vários exemplos na locadora de filmes. Assim. Exterminador do Futuro mesmo, o Alien, a trilogia do Mad Max, sempre alugou muito. Rock sempre alugou muito. O pessoal sempre procurava. Mas no final, o Harry Potter. O Harry Potter foi, no final, foi dos filmes mais alugados também. Todo final de semana a gente alugava toda a série, não tinha erro. E assim, é como eu te falo. E era aquele final de semana assim que a gente torcia, né?
Para chover, Pra né? chover. Para fazer frio. Frio, chover. Eu brinco com o pessoal, sou dono de locadora, anda na contramão de todo mundo. Você quer festa, você quer sol, você quer tempo bom para fazer locadora? Não, nós quer frio, nós quer tempo, Nós quer queremos chuva. tempo frio, queremos chuva. Eu lembro um janeiro. Todas as Eu lembro um intempéries janeiro que foi possíveis. assim, acho que eu nunca vi igual esse janeiro. Não. Choveu o mês inteirinho. O mês inteirinho, mas a locadora abarrotou. Lotou de gente. Eu acho que eu nunca aluguei tanto. No final do mês eu até dividi um pouco. Sinceramente, dividi um pouco do extra com os funcionários. Eu trabalhar direitinho. Trabalharam muito. E todos os seus funcionários adquiriram essa paixão mesmo quente em Tarantino. Sim, né? Isso é uma coisa estranha, né? Mas a maioria, assim, eu não tive nenhum funcionário que eu me lembre falando, não, eu não gosto de cinema. Eles sempre não gostam de filmes. A maioria sempre, eu dava liberdade deles levarem os filmes para casa. Então, sempre todos levavam, final de semana. Até para conhecer mesmo. Para conhecer, mas por gosto mesmo. Assim, todos que eu tive, sim, teve esse gosto de cinema. Alguns mais que os outros, mas todos tiveram. Não, e isso é primordial, né, Paulo? Sim. É uma coisa tinha aqueles que queriam trabalhar na locadora porque achavam que via filme o dia inteiro pra gente. Não é assim não. Você vai trabalhar para danar, porque não é essa facilidade, não. Isso acontecia mesmo. Paulo, então foram 30 anos. E a gente comentou aqui muita coisa boa, né? Essa grande movimentação, o boom do cinema realmente deixando as salas de cinema e chegando até a sala da sua casa, até o seu quarto, enfim. E o final, cara? Porque você, se não até não tem medo de errar, não, a Star Video foi uma das últimas locadoras a fechar as portas. Aqui em Patrocínio foi a última na região também. Nós tivemos locadoras depois em Araguari que fecharam, em Araxá, mas na região foi uma das últimas. O final é assim, na verdade a gente nunca perdeu o público da locadora. Sempre teve aquele público que ia todo sábado, ia durante a semana, mas só que a locadora, você sabe, ela precisa de uma movimentação grande, ela precisa de um giro grande. E a gente foi perdendo esse giro, é claro. A concorrência era Netflix, a concorrência era a pirataria, que foi muito violenta no início. O próprio computador, né? Exatamente, essa questão, a internet. A internet, essa Estou falando só questão, Netflix, a questão de baixar filmes, por exemplo, se tornou muito fácil, muito fácil. E isso foi minando o público da locadora. Isso foi minando. Chegou um ponto que a gente viu que não dava mais. Não dava mais. Aquele ponto que você vê que você começa a trabalhar no vermelho demais, você começa, a sua preocupação, você começa a levar para casa. A família começa a ver a sua preocupação. E quando chegou nesse ponto, meus filhos mesmo, eles mesmos me alertaram. Assim, não, é hora de parar, vamos parar. E assim, o meu ponto culminante foi a questão de eu comecei a atrasar o meu aluguel. Eu comecei a atrasar o aluguel, eu falei, gente, opa, agora não tem jeito mais não. Aí eu decidi fechar. A gente fez uma promoção com os filmes que a gente tinha na locadora, a gente tinha muito filme. Nós tivemos uma receptividade muito grande do público. Que legal. A gente vendeu lá na porta da locadora, no final, quase 6 mil filmes. A gente saiu da locadora sem conta nenhuma a pagar, sem dever fornecedor nenhum. Os funcionários todos pagos, acerto feito com todos os funcionários. Saiu com tudo certo, o aluguel tudo certo. Assim, o final não era ruim por você estar fechando uma coisa. Porque aquele. Eu sofri muito com o fechamento da locadora. Aquele lance daquele filme que a gente comentou no início, da última sessão do cinema. A última sessão, exatamente. Então, o ruim foi isso, a questão da paixão da gente, a gente vê a paixão embora, mas a questão do fechamento em si foi muito bom. Eu até agradeço muito a Deus por ter acontecido do jeito que aconteceu. Porque só a questão de você conseguir acertar todos os débitos, fechar tudo, foi muito bom. Você sonha ainda? Sonho, eu também. Eu também sonho. De vez em quando, do nada, gente. Eu tô sentado, gente, eu preciso de alugar isso, preciso de alugar assim. Eu sonho muito com a locadora fechando, por exemplo. Sim. Eu sonho muito com isso. Chegar lá no lugar, eu saio, por exemplo,
para ir para a locadora trabalhar, chego lá, as portas fechadas, fechado. outro comércio. Outro É incrível, mas é coisas da vida, a gente tem que... E o que ficou da locadora, da Star Video, na sua casa, Paulo? O que você levou? Eu tinha muitos filmes clássicos. Às vezes até eram filmes que não alugavam, mas eu tinha muito filme clássico. Faroeste, como eu te falei, eu tenho uma paixão muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Esses filmes eu guardei todos. Eu tenho em casa mais ou menos uns 1.500, 2.000 filmes. Você tem uma locadora em casa. Mas só desses filmes Só de classe. Só desses filmes clássicos. De vez em quando a gente está vendo tá assistindo. Eu pessoalmente, não estou falando nada novamente contra o cinema hoje, os filmes de hoje. Mas eu tenho uma preferência muito grande para o cinema mais antigo. Eu gosto mais, não sei se é pela ascendência da gente mesmo. Né? Os velhos atores, John Wayne, James Stewart, Clark Gable, Sophia Loren, Cláudia Cardinale. Isso não é do meu tempo. Acaba que não é do tempo de ninguém. Mas eu tenho muita preferência por esses filmes. Mas eu vejo muito filme novo. Eu gosto muito de filme novo. Você é time Marvel ou time DC? Os dois. Eu não tenho essa preferência, não. A minha preferência pode ser um pouco pela Marvel, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. Sim. Eu sou desde o começo, os gibis, eu gosto muito do Homem-Aranha, o jeito que foi concebido, a ideia dele ser um herói muito próximo da realidade do povo. Como é que chama? O amigo da vizinhança. O amigo da vizinhança. Isso. Eu sempre gostei muito disso. E o Homem-Aranha sempre foi meu herói. Então talvez até a gente caia um pouco pro lado da Marvel por isso. Mas em outra partida eu tenho o Batman, que eu gosto muito. Não gosto do Batman de cinema. Eu ia te falar aqui agora. O único defeito da Marvel é não ter o Batman, cara. Porque pra mim, entendeu? Cara, o Batman. Eu gosto muito do Batman. Mas assim, eu faço essa ressalva. Eu gosto dos filmes do Batman de cinema, mas o Batman de cinema, ele é muito diferente do Batman dos quadrinhos. Claro. E eu gosto do Batman dos quadrinhos. Eu também gosto. Mas aí, assim, tem esse balanço. Eu não tenho muito essa divisão de Marvel. Você gravita bem. A não ser que surja um Aquaman da vida, né? Que é um desfile da Mangueira. Senhora, mas eu gostei pra caramba. Eu gostei também, demais. Mas eu brinquei o dia que eu assisti, terminou, falei que eu assisti com a minha filha, nossa, um desfile da Mangueira. Vem aí. Tudo colorido, mas é bom, eu achei ótimo. Eu vi ele 2 vezes, depois eu vi ele no DVD, tudo. Eu gostei muito. Dessa leva nova da DC, né? Eu gosto muito de Batman e Super-Homem. Às vezes muita gente critica, mas eu acho um filme muito bem construído. Não é um filme de herói, é um filme mais Capitão América, Soldado Invernal. Não, eu gostei muito. E eu acho que desses filmes da DC, o pessoal fala muito da DC, diz que não fez um filme bom. Realmente tem alguns que saem, mas eu gostei muito da quadrilha lá, dos bandidos lá. Não, Esquadrão Suicida. Eu gostei. Nem com muita boa vontade. Mas Coringa, eu não esperava nada. Coringa é um filmaço. Filmaço. Mulher Maravilha 1. Mulher Maravilha, os dois foram bons. O 2 eu não assisti ainda, não. O 1 eu gostei pra caramba. Aquaman gostei demais. E gostei de Batman e Super-Homem. Da Marvel, eu acho uma porrada Homem de Ferro 1 muito bom. Só. Da Marvel, sabe qual que eu acho a grande vantagem da Marvel? É que eles conseguiram uma proximidade muito grande dos quadrinhos. É claro que não é uma reprodução exata, mas eles conseguiram reproduzir os quadrinhos no cinema. Eles fizeram isso muito bem. Tirando os Quarteto Fantástico da vida. Alguns foram tristes, né? Assim, você faz uma produção, vamos dizer assim, em massa. Você vai acertar, mas também você vai errar, né? E Quarteto Fantástico eles nunca conseguiram acertar. Nunca. Eles estão precisando fazer alguma coisa com o Quarteto Fantástico, que até agora eu vou te falar, viu? E é um grupo que é fantástico a história deles. Eu gosto demais. Muito legal. Eu li muito quadrinhos do Quarteto Fantástico, eu sempre gostei muito. Surfista Prateado. É fantástico. As histórias são... Surfista Prateado é um dos melhores heróis. Não, e outra coisa, ele tem toda uma filosofia, né? O que eu acho legal é que se você pegar a DC ela é muito...
ela é muito direta, né? Os heróis dela não tem muito, assim, não tem muita camada, né? É uma coisa bem tira. É lógico que tem sempre uma motivação pessoal, o Batman tem uma coisa e tal, mas eu acho que a Marvel trabalha mais nisso. Você pega o Homem de Ferro, se você pegar o Homem de Ferro nos quadrinhos... É porque a Marvel ela tem um universo, inclusive eles chamam o universo Marvel, MCU, né? Eles têm um universo que eles trabalham todos juntos. Tá tendo uma série agora na Disney, chama WandaVision. Sei. É a história, o Visão e a Feiticeira Wanda, Escarlate. Eu comecei a ver, Então, cara, eu vi I Love Lucy demais, o primeiro episódio Mas o começo Lucy, da cara. série é isso. Se você continuar vendo, eles estão desenvolvendo uma forma que lá vai só expandindo. É sério? sério. Compensa assistir? Compensa. Eu vou, que você é um grande... O começo estava desse jeito cara, mesmo. eu comecei a ver. Era o I Love Lucy, era Feiticeira. Não, eu falei, não. Mas era uma brincadeira. Sei. Era uma brincadeira. Aham. Se você pegar, você vai ver que a tela era pequenininha, Isso. eles imitavam a série televisão. Aí eles vão ampliando. Agora o trem está ampliando. Sim. Então o universo lá vai ampliando. O universo, eles já estão fazendo ligações com outros personagens, tá trazendo tudo. Inclusive está se cogitando, eu vi uma reportagem, a participação do Red Richards. Que aí pode ser uma largada para o novo filme do Quarteto Fantástico. Sim. E eles escolheram até o ator. Não, eu não vi. Eu acho que sim, eu vi uma matéria. Se eles estão cogitando essa participação, com certeza. Com certeza. Mas é que eu estava te falando, por exemplo, o Homem de Ferro. Eu li o Homem de Ferro nos quadrinhos. Ele tem uma história em quadrinhos do Homem de Ferro antológica, chama O Demônio da Garrafa. Que a história em quadrinho dele é toda falando do problema dele com a bebida. Sabe? O Tony Stark com um problema bêbado. Assim, viciado em álcool mesmo. E anfetamina também. Tanto que para a época, foi no início da década de 70, né, para gente que morava no interior, não tinha esse cunho aqui nos Estados Unidos, claro, em grandes cidades, o álcool e a droga já tinham tomado conta, mas no interior não tinha, essa pancada não tinha chegado ainda, né? Cara, a história em quadrinhos ela é antológica. Eu não conheço essa história. Ela é muito boa mesmo. Eu creio que deve ser alguma graphic novel, pessoa. Não, era história. Aquele normal. quadrinho normal mesmo, chama O Demônio da Garrafa. É muito legal. Procurar, pode procurar. Então, assim, eu acho que o único defeito da DC é que ele faz os filmes da DC são muito lineares. Eu achei a expressão agora. Tá? Enquanto o da Marvel... Se a Marvel tem essa vantagem de ficar muito próximo dos quadrinhos, o da DC tem essa desvantagem de ficar o mais longe dos quadrinhos possível. Não sei se você lembra Mulher Gato. Horrível. Não tem nada a ver com quadrinho. Com quadrinho. Não sei. Então, assim, eu acho que a DC sempre teve um pouco esse... O grande problema dela é parece que eles não entenderam ainda que o público está acostumado com aquilo que eles leram no quadrinho. Então tem que transpor isso. Eu acho que muita coisa que eles fazem errado é questão da cúpula da Warner. Eu acho que o Esquadrão Suicida, no fundo, ele foi concebido para ser um baita filme. Ele seria um Deadpool, cara. Ele seria um filme politicamente incorreto. Mas é a ideia do Esquadrão. Quando a Warner assistiu, eu falei, isso aqui não pode ao ar, não. De jeito nenhum. Vamos mudar isso aqui. Eu achei ele muito mal editado, cara. Mas assim, falou Deadpool, eles aceitaram tudo, não foi tudo. 18 anos do filme. 18, mas vai ficar desse jeito. Vamos soltar, né? Para finalizar, Paulo, você hoje está na associação comercial. Sim. E você falou que está assim. Quanto mais você visita o pessoal, mais você tá vendo a importância que teve o Paulo da Star nesse Paulo que está trabalhando na associação comercial. A questão assim, não é nem a influência direta da Star Video no meu trabalho na associação comercial. Eu faço parte do departamento comercial da associação, da CDL, da CIP, mas não é nem isso a questão da influência. O que eu vejo muito nas visitas, a gente visita muito comerciante, é o serviço da gente visitar o comerciante, a gente vê muita gente conhecida,
Muita gente que comeu. Às vezes até a gente até passa vergonha, a pessoa fala, oh, Paulo, lembro de você da Star Video, e a gente não lembra da pessoa. Então fica aquela situação. Acontece muito isso. Às vezes, por exemplo, até eu comentei esses dias na CIP. A gente tem que ir em tal lugar. A gente chega lá, conhece a pessoa demais. Você não sabia, mas você conhece a pessoa demais. Facilita, isso facilita muito o contato da gente com a pessoa. O contato se torna mais amistoso. Às vezes a gente tem algum problema para resolver, esse problema se torna mais fácil de ser resolvido. Porque você já tem um conhecimento. Talvez já perdoei relocação sua muitas vezes, agora você vai me ajudar. O problema é que eu nem vou lembrar disso. Não, mas você joga isso de repente, vai que cola, vai que cola. Vai que cola, né? E o trabalho da CIP assim, foi uma coisa que veio muito a calhar para mim, porque eu gosto muito da CIP, eu já fui diretor lá. 3 mandatos passados. Sim, é isso que eu ia te falar. Realmente você tem realmente um conhecimento muito grande. Que eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ter contato com o comerciante. Eu fui comerciante durante 45 anos. Então, por exemplo, a questão que o comerciante está passando hoje, eu sinto ela. Eu vejo a dificuldade que ele está tendo no mercado. Eu fico imaginando, se eu tivesse no mercado ainda, como é que eu estaria? Você imagina a locadora fechada 15 dias? Nossa Senhora. Nossa. Imagina, você já foi dono de locadora. Então a gente tem. O que eu estou passando igual eu estou passando aqui no quintal. Sim. Nós ficamos 7 meses fechados, aí o prefeito liberou, começou, né, o retorno dos aluguéis, dos eventos, das festas. Quando a coisa estava esquentando de novo, fechou. Então, assim, eu por ter estado tantos anos no comércio, eu sinto hoje o que o comerciante está passando. Então é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito para que esse comerciante se sinta aconchegado pela CIP-CDL, no sentido de não sofrer mais do que ele já está sofrendo. Sim. Entendeu? Então é um trabalho, hoje em dia vai ser um trabalho assim, muito bom da gente. É um trabalho que você vai trabalhar por um lado ruim, mas vai ser um trabalho muito bom de você trazer a esperança de volta para esse comerciante. E esse comerciante, ele tem muito... aliás, eu vou reformular essa pergunta. O comerciante tem buscado a CIP para esse suporte, para esse apoio, Paulo? Tem buscado, sim. O importante que a gente tem que fazer é o comerciante ver o quanto a CIP trabalha em favor dele. Mas a maioria tem procurado, a gente tem grupos de associados lá, a gente nota isso. Então, qualquer conquista que a CIP, os seus diretores, que estão muito atuantes hoje, façam, é comemorada, como, por exemplo, essa questão do delivery. É uma questão pequena, não é todo mundo que tem condição de fazer, mas é uma conquista. Abre uma oportunidade. Abre uma oportunidade, é uma conquista. Aí eu não tenho condição de contratar um mototaxista. Mas peraí, eu tenho carro. Então eu vou... Meu filho tem carteira, então precisou, ele leva lá. O comerciante, ele sabe, ele bota a cara para venda, ele bota a cara na frente do comércio, as contas é ele que está pagando. Então ele sabe as necessidades dele. Então essa conquista foi uma conquista muito grande. Seria pequena, mas no universo que nós estamos foi uma conquista grande. Uma conquista imensa. Então a gente espera próximas conquistas, a gente está trabalhando para que essas conquistas sejam permanentes, para evitar que essa coisa continue dessa maneira que está. Claro que a gente depende muito de saúde, a gente depende de vacina, mas eu tenho fé em Deus que isso vai se resolver. Nós precisamos ter essa fé. Com certeza. Paulo, muito obrigado pela visita. Né? Como diria aqueles radialistas, né? Pela aquecência, né? Tá doido essa palavra. Do convite. Muito bom, cara. Que é isso. Muito bom te rever. Muito bom conversar com você e conversar com você sobre um assunto que eu sou apaixonado. Você também, mas eu também sou apaixonado, que é cinema. Muito legal, e eu espero que vocês, né, tenham gostado. Esse foi o meu bate-papo com o Paulo Eduardo Amaral Lopes, que foi, durante 30 anos, né, proprietário da Star Videolocadora. No mínimo, foram 3 gerações, no mínimo 3 gerações que passaram ali por ele. Começaram dos filmes infantis, né? Foram para os filmes de ação, de romance, e fecharam ali o ciclo
com os esferográficos. Esferográfico, Né? essa é não. Gente, muito obrigado pela audiência e a semana que vem tem outro episódio do Papo Zen. Não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Um abraço!